já do bicho vai pegar nessa quarta-feira, meu irmão. Barcelona e Inter de Milão pela Champions League semifinal. Meu irmão, que jogo! E óbvio, vocês sabem que eu vou aqui falar algumas das apostas que eu fiz para você nesse jogo. E tem algumas apostas, assim, fenomenais nesse jogo, tá? Fenomenais mesmo. Então, fica aqui até o final do vídeo que eu vou analisar esse jogo detalhadamente para você. Já curte o vídeo, já se inscreva no canal e entra no Clube do 5%, o link está na descrição que você vai ter acesso a todas as minhas apostas. Tudo que eu faço no pré-jogo e no ao vivo, então clica no link e entra. Além desse jogo do Barcelona contra a Inter de Milão, nós teremos o Botafogo contra o Capital, teremos Inter de Miami contra o Vancouver, tá? Teremos Egito, Pirâmides e o Al-Ahly e também outros jogos da Copa do Brasil que eu vou estar analisando aqui detalhadamente para vocês, beleza? Vamos lá, que, cara, tem muita coisa para falar para vocês aqui. Vou começar logo com os favoritos do dia, tá? Que para mim tem o Botafogo contra o Capital. O Botafogo vai jogar em casa, obviamente vai querer fazer um bom resultado em casa, construir um bom resultado, para que no jogo da volta possa poupar os seus jogadores e aí ganhar mais um dia de descanso. Eu acredito que essa vai ser a proposta do Botafogo, ainda mais porque jogou no sábado e agora só vai jogar na quarta, né? Então é bem importante fazer esse resultado. Essa odds está pagando 1,20 aqui para o Botafogo, é uma odds que dá para utilizar em uma dupla, tá? Que você queira fazer. Ou uma coisa também que vale a pena estar de olho é na vitória do Botafogo no primeiro tempo. Só que isso daí eu só recomendo no ao vivo, tá? Não recomendo no pré-jogo, porque a gente sabe que o Botafogo nesse início agora, né, de temporada para o Botafogo, está oscilando bastante. Então é algo que eu recomendo vocês esperarem, beleza? Mas o Botafogo é bem favorito para sair com essa vitória. O Inter Miami vai jogar contra o Vancouver e o Inter Miami perdeu o primeiro jogo, aqui é uma semifinal de Champions League da CONCACAF, perdeu o primeiro jogo por 2-0, e agora vai ter que reverter esse placar em casa. Foi um jogo que o Inter Miami acabou tomando gol no primeiro tempo, criou muitas oportunidades e acabou tomando o segundo gol bem no final do jogo. Esse Inter Miami que já virou grandes partidas, já inclusive no último jogo deles, pela própria Champions, né? Esse jogo aqui, ó, contra, cadê aqui? Aqui, contra o Los Angeles, né? Eles tinham perdido o primeiro jogo por 1-0. Aí começou o jogo, logo com 5 minutos de jogo, tomou o gol do Los Angeles. E virou a partida para 3-1, né? E aí acabou se classificando, porque terminou 3-2 no agregado. E, cara, em casa, o Inter Miami, eu acredito que vai com tudo, né? O Messi, inclusive, saiu, o torcedor mostrou a camisa do Cristiano Ronaldo. Aí o Messi disse, lá em casa, eu espero vocês, viu? Lá em casa, em Miami. E, cara, esse time do Inter Miami tem muita qualidade. Em casa, com o apoio da torcida, esse time tem correspondido muito bem, né? Inclusive, vem vencendo os seus jogos dentro de casa. É só a gente pegar os últimos jogos do Inter Miami, né? Dentro de casa, obviamente. Aqui poupou muitos jogadores por conta desse jogo que vai ter agora. Mas em casa, é um time que costuma vencer bastante, porque aqui não está mostrando vários jogos, né? Esse último jogo, como eu falei, foi um jogo que eles pouparam muitos jogadores contra o Dallas, porque na MLS também está numa situação muito confortável, mas em casa eles costumam jogar muito bem, né? E por isso que em casa aqui, por ter perdido por 2-0, eu acredito que sairá com a vitória, até porque o Vancouver vai jogar de forma bem recuada, tá? Então gosto de estar a favor da vitória do Inter Miami. No Egito, teremos o Pirâmides jogando contra o Aras e teremos o Al-Ahly jogando contra o Petrojet. Ambos são favoritos, tá? Eu gosto de trabalhar aqui de forma individual. O Pirâmides se classificou para a final, né, da Champions africana, o Al-Ahly acabou sendo eliminado. O Pirâmides hoje é o líder do campeonato, né, já está na reta final do campeonato. A diferença é de 4 pontos aqui para o Al-Ahly, nessa reta final. Aqui teve o campeonato geral, galera, o geral tá assim, tá? O Al-Ahly, de 17 jogos, venceu 11 e empatou 6. São 30 gols marcados e 9 sofridos, né? E o Pirâmides, de 17 jogos, ganhou 13, 3 empates e 1 derrota. Aqui, como eu falei para vocês, né? São os dois melhores times do Egito disparado. E o Al-Ahly, por ter sido eliminado da Champions, vai buscar, obviamente, vencer aqui os seus jogos. Se essa odds estivesse pagando um pouquinho mais, eu já teria feito, então vou deixar para o ao vivo. Mas eu acredito na vitória do Al-Ahly e acredito também na vitória do Pirâmides. Os dois times que estão deitando, né? Deitam no campeonato do Egito, tá? E são os dois melhores times da África. O Al-Ahly estava ganhando o jogo, se classificando e tomou um gol nos acréscimos do Mamelodi. O placar, isso pela Champions, né? Pela Champions africana. E lá ainda tem essa parada do gol fora. Como o primeiro jogo foi 0-0, o segundo foi 1-1,
e o Mamelodi marcou o gol fora, acabou se classificando. Por pouco o Pirâmides também não era desclassificado, conseguiu um gol nos acréscimos e aí saiu com a vitória e se classificou, porque o jogo estava 2-2. Mas o Al-Ahly foi muito superior do que o Mamelodi, assim como o Pirâmides também contra o Orlando, né? E a final vai ser Pirâmides e Mamelodi. Mas no Egito esses dois times doutrinam. Outros jogos que eu vou estar de olho na Copa do Brasil, eu deixei pro ao vivo, porque eu não sei qual time, por exemplo, que o Palmeiras vai entrar em campo contra o Ceará. Se for com o time titular, eu vou estar de olho, obviamente, no empate anula, tá? Aqui a odds deve valorizar um pouquinho no ao vivo e aí a gente aproveita. Mas se for com o time titular, se for com o time misto, eu tô fora. Vou acompanhar no ao vivo. O Corinthians vai ter agora o Dorival, a gente não sabe como vai estar o Corinthians, né, qual vai ser a postura do Corinthians, e o Novo Horizontino deve jogar totalmente fechadinho, né, no contra-ataque. Então também é um jogo que o melhor é a gente levar para o ao vivo. O Grêmio a gente sabe que está mal e está oscilando bastante, e o Mano Menezes é um cara muito reativo, então também vou levar para o ao vivo, e o Bahia pode ser, eu acredito que vai poupar os jogadores. E aí, irmão, se o Bahia poupar os jogadores fica complicado, né, de confiar. Por isso também é um jogo que eu vou levar para o ao vivo. Caso o Palmeiras vá com o time titular e o Bahia vá com o time titular, provavelmente eu vou estar a favor do empate, anula Bahia, com o empate do Palmeiras, né, nessa duplinha no pré-jogo. Mas se os dois forem com o time titular. Agora vamos falar aqui do principal jogo do dia, obviamente, que é Barcelona contra a Inter de Milão. Vocês sabem que eu torço pro Barcelona, né? Todo mundo que me acompanha sabe. Porque todo jogo do Barcelona eu tô apostando no Barcelona. E, cara, aqui eu vou compartilhar 3 apostas para vocês hoje, aqui nesse jogo do Barcelona contra a Inter de Milão. Qual o cenário do jogo, primeiramente, que eu acredito que teremos, tá? E a primeira coisa também que eu gosto de frisar aqui para vocês é que o momento, eu sou um cara que nas minhas apostas, eu valorizo muito o momento das equipes, tá? É tanto que quando eu venho analisar aqui todos os jogos para vocês, eu sempre olho, né, e compartilho com vocês o momento do time. Como é que tá os últimos 5, 10 jogos do time. E eu levo muito isso em consideração. Além, obviamente, dos outros fatores. Estilo de jogo, estatística, encaixe de jogo, psicológico do jogo, a importância do jogo. Óbvio que aqui a importância do jogo é gigantesca. Mas o momento do Barcelona é um momento absurdo. O Barcelona lidera a La Liga. O Barcelona foi campeão agora, no sábado, da Copa do Rei, em cima do seu maior rival, o Real Madrid, em um jogaço. E a gente saiu muito lucrativo, né? Fechamos um odds 3, pegamos o ambos marcam, e aí teve reembolso no empate anula Barcelona na final. Mas deu para lucrar bastante, o Barcelona saiu campeão. E o Barcelona chega aqui para esse jogo bem favorito, porque ao contrário do Barcelona, a Inter de Milão no meio da semana teve um jogo contra o Milan, onde eles foram eliminados para o Milan. Acabou sendo eliminado para o Milan, tomando 3-0 como mandante, tá? Beleza que joga no meu estádio, mas a torcida ali geral, maior, era da Inter de Milão. Eles estavam como mandante no jogo da volta. E tomou um 3-0 para o Milan. E agora no final de semana eles jogaram no domingo, né? Enquanto o Barcelona jogou no sábado, eles jogaram no domingo. E no domingo eles perderam em casa de novo para Roma. A Inter de Milão é um time chato, é um time que joga no contra-ataque. Para mim é o pior adversário para o Barcelona durante todo esse período, é o pior, tá? Por exemplo, se fosse o Arsenal, eu acharia que o encaixe de jogo seria melhor para o Barcelona. Se fosse o PSG, seria um jogo duro, mas eu acho que o encaixe também favoreceria o Barcelona. Mas a Inter de Milão é um jogo que complica muito para o Barcelona. Pelo sistema de jogo, né? Eles jogam com 3 zagueiros, com 2 alas e 3 meio-campistas, né? E ali com 2 meio-campistas, na verdade, e com 2 atacantes fortes, 2 atacantes que é muito físico, que é o Lautaro e o Thuram. Então, esse jogo é um jogo que, o estilo desse jogo é um jogo que complica muito para a vida do Barcelona. Só que o momento da Inter de Milão é um momento bem abaixo, como eu falei. Nos últimos jogos, na última semana, eles foram eliminados para o Milan, perdeu para Roma e perdeu a liderança do campeonato. Cara, há 10 dias atrás, a Inter de Milão tinha grandes chances de conquistar o triplete, né? E agora, depois de uma semana, a Inter simplesmente pode acabar o ano sem ganhar nada. Então, o momento é todo do Barcelona. Todo do Barcelona. Dito isso, eu vejo o jogo da Inter de Milão jogando com bloco baixo, fechadinho, e o Barcelona tomando conta do jogo, só que a Inter explorando os contra-ataques. É esse o cenário do jogo que eu acredito.
E eu vejo muito um cenário onde a Inter de Milão vai querer levar a decisão para dentro de casa. Óbvio que se tiver a oportunidade de contra-atacar, de marcar gol, de vencer a partida, eles vão buscar isso. Obviamente, é óbvio, né? Mas, inicialmente, eu vejo a Inter recuadinha e jogando no contra-ataque, que é o jeito que eles gostam também, tá? Só que o momento do Barcelona, como eu falei, é muito bom. Vamos lá. Primeira bet que eu quero compartilhar com vocês, dito desse cenário que eu acredito, é para o Barcelona ter mais escanteios no jogo, tá? E dar pelo menos 3 finalizações no gol. Eu vejo com mais escanteios no jogo porque o Barcelona é um time que finaliza bastante de fora da área e é um time que trabalha muito pelas pontas, né? Principalmente com o apoio do Koundé, junto com o Lamine Yamal. E do outro lado, provavelmente vai ser o Gerard Martin mesmo, mas com o Rafinha. Mas é um time que finaliza bastante, né, de fora da área e também um time que trabalha muito pelas pontas, né? E isso gera muito escanteio. E pelo fato da Inter jogar com bloco baixo, por isso que eu acredito que o Barcelona deve ter mais cantos no jogo, tá? É uma opção que eu gosto bastante para dar pelo menos 3 finalizações no gol, o Barcelona. É a primeira bet que eu deixo aqui para vocês. Outra bet que eu gosto bastante nesse jogo é pro Rafinha dar um chute no gol e Yamal dar 2 finalizações. O Yamal, todo jogo dá pelo menos 2 finalizações, ainda mais sem um Lewandowski, né? O jogo vai se concentrar muito com Rafinha e Yamal e, obviamente, o Ferran Torres. Mas as 2 finalizações de Yamal é algo que ele vem fazendo todos os jogos, né? Essa cortada para o lado e a batida. E como o Barcelona vai ter que finalizar bastante fora da área, porque a Inter vai estar bem fechadinha com 3 zagueiros, e bola aérea aqui na Inter é bem complicada, até porque o Barcelona não tem o Lewandowski, né? Então o Barcelona deve explorar muito esse jogo de fora da área, essas finalizações assim. Então, pro Yamal dar 2 finalizações, pro Rafinha dar um chute no gol, eu vejo que com bons olhos está pagando muito bem. E por último, é a vitória do Barcelona, tá? Estarei a favor da vitória do Barcelona. O Barcelona sabe que precisa fazer o resultado em casa, porque lá na Itália vai ser muito difícil, muito difícil. Se o Barcelona não vencer essa partida, eu sinceramente eu não sei se classifica, mas hoje o Barcelona é favorito para se classificar, tá? E é favorito para sair com a vitória. Então, pelo momento, pelo estilo de jogo, pelo fator casa, pela forma como o time está jogando, acredito que o Barcelona saia com a vitória, beleza? São as 3 bets que eu deixo para vocês na Champions League hoje. Vamos para cima, eu vou trabalhar muito no ao vivo, então entra no clube dos 5%. Que Deus abençoe nossa quarta-feira, último dia do mês, que seja bem lucrativo.